Gente boa, eu vou com vocês lá para Lucas no capítulo 18. Queria fazer uma reflexão sobre esse trecho. É uma parábola conhecida de todos nós, ou eu diria, a maioria de nós. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Paizinho querido, Deus de amor, que Tu possas fecundar o nosso entendimento com luz, graça e boa compreensão nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu estive essa semana parando aqui para refletir, porque essa ideia de fé, ela é muito deturpada no meio religioso, como sendo uma espécie de ferramenta de barganha para a gente conseguir de imediato aquilo que a gente deseja. Aquilo que a gente deseja. Inclusive, naquilo em que a gente não consegue de imediato, a gente tende a entrar em parafuso em relação à nossa concepção do que seja fé, do que seja crer, porque no fundo a gente acaba considerando que a gente não está crendo. E esse relato que Jesus narra aqui, acerca de um juiz iníquo, olha a situação que é dada. É um juiz perverso. Ele está numa interação com uma viúva pobre. Um juiz perverso que só pensa em dinheiro, que só pensa no lucro e no benefício próprio, e uma viúva completamente destituída de qualquer possibilidade de recompensá-lo à altura da ambição do qual ele vive. Esse é o cenário. A discrepância, o impossível, a inviabilidade. O segundo cenário que é criado é que ela está sempre buscando e ele está sempre dizendo não. Ela sempre buscando e ele sempre dizendo não. Nós temos então aí um tempo. Nós temos um tempo. E esse tempo, dure o tempo que for, ele é o tempo. Mas o que Jesus mostra é que chega um momento que aquele juiz, ele pressupõe o seguinte: mesmo na perversidade dele, subentendendo que ele não respeita nem a Deus e nem a homem algum,
pela chatice que representava as visitas periódicas daquela viúva, ele pensou, cara, eu vou julgar o caso dela para de uma certa forma eu me ver livre dessa chatice contínua dessa mulher que não larga do meu pé. E ele vai lá e julga o caso da mulher. E aí Jesus ele vem e traz uma reflexão. Ora, se um juiz, sendo perverso e iníquo, dá o braço a torcer com o tempo, o que dirá o vosso Pai que está nos céus, que é bom, Ele não atenderá aos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite? De dia e de noite, embora, aí vem a palavra, pareça demorar. Pareça demorar. Toda demora assim parecerá, quanto mais a gente se fixar no assunto. Quanto mais a nossa vida se reduzir a uma única temática, a nossa percepção acerca da passagem do tempo se alterará. Dependendo do quanto você deseja uma coisa, uma semana pode durar 1 ano, 5 anos. Dependendo do quanto você caminha distraído em relação a uma coisa, 5 anos pode ter parecido que passou em 1 semana. Portanto, a nossa percepção em relação à passagem do tempo, ela é alterada na medida em que a gente debruça o nosso olhar para a coisa. Por isso é que Jesus diz, embora pareça que ele demore, porque só parece, essa impressão da demora tem a ver com a deturpação que o nosso olhar provoca sobre a passagem do tempo, porque ele sempre nos atenderá quando for saudável a realização acontecer. Porque ele é bom. Ele não é como um juiz iníquo. É difícil a gente pedir uma coisa a Deus e entender que não vai ser por você pedir de dia, de noite, de madrugada, fazendo vigia, jejum e tudo, que isso vá acelerar as coisas que têm a ver com o próprio andar das coisas. E aí a gente começa a misturar achando que fé é desespero. A gente começa a achar que fé, ao estilo de Bispo Macedo, é sacrifício. Então eu tenho que ficar aqui me lançando a atitudes suicidas para eu mostrar para Deus o quanto que eu estou crendo nisso daqui. Quando na verdade isso tem muito mais a ver com a nossa relação com o nosso próprio desespero do que com um entendimento saudável acerca do que seja crer. Porque se formos falar de fé, ora, supostamente com a Igreja Universal e todas essas igrejas neopentecostais aí, a fé está muito viva, ou não está? De um povo que fica lá dando tudo, dando dinheiro, dando carro, dando casa, e isso é crer? E isso é crer? Não, isso é barganha. Isso é barganha, isso é troca. Isso é troca que é estrategicamente arquitetada na direção de induzir as pessoas a pensarem que aquela entrega tem a ver com uma fé que está se materializando e se demonstrando diante de Deus na direção de envergar Deus a não ter outra alternativa a não ser abençoar aquele sujeito. Bullshit! Tudo o vídeo aí? Bateria da frase. É a bateria. É a bateria. Só coloca o cancelar aí na situação, que ele vai gravar até quando pode. Então, quer dizer, é tudo besteira. Nós temos concepções extremamente equivocadas do que seja fé, quando na verdade tudo caminha na direção de você simplesmente entregar, confiar e descansar. No espírito do que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, não vos lanceis a vãs repetições, como se pelo muito repetir
vocês entendessem que vocês fossem ser ouvidos, porque o vosso Pai que está nos céus sabe do que necessitais. Ele sabe. Então, é esse descanso que caminha de maneira harmônica com a passagem do tempo, não vendo no tempo um inimigo, como se pela passagem do tempo isso fosse a demonstração de que Deus esqueceu, Deus está surdo, Deus não está ouvindo, quando na verdade essa deturpação é fruto da nossa alienação, da nossa ansiedade, porque Ele sabe do que a gente precisa. Aí vem a pergunta de Jesus: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura essa fé na terra? Essa fé que confia, essa fé que, para além do que você esteja entendendo, confia que aquele que sonda os corações, muito antes de qualquer coisa de você se sentir, Ele já sabe a sua constituição. Ele já sabe. E aí você clama e você descansa. E você vivencia as suas dinâmicas como sendo suas, procurando encaminhá-las e endereçá-las da melhor maneira possível, mas não fazendo das suas agonias uma espécie de comprovação de que Deus sumiu, de que Deus não está dando atenção, de que Deus não ouve, como se para Deus ouvir, Ele tivesse que se manifestar no timing das suas explosões e das suas exigências. Ora, se Ele assim o fizer, é porque no ápice do amor dele, que tudo sabe, tudo conhece, tudo vê, assim foi bom. Agora, se Ele assim não fizer, não é para se desesperar. É porque Ele entende no ápice do amor dele, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que seria importante aguardar. Que seria importante aguardar. Agora, quantos de nós conseguem aguardar sem ver concretudes da realização daquilo que se espera? É essa fé que está subindo. É essa fé que está subindo. Porque nós estamos com as expectativas da geração McDonald's, iFood, fast food, entendeu? De modo que se não tiver uma concretização imediata, Deus não está agindo. Então eu preciso. Agora, essa fé da viúva que vai insistindo, mesmo na contramão das evidências de fachada do modo como elas se manifestam, a viúva vai insistir. O juiz é perverso, ouvindo uma série de pessoas dizendo: está perdendo teu tempo. Você está, olha aí, para quem você está indo. Não sei como é que a sua ficha não caiu. Você é o juiz mais deslocado, e a viúva está indo. E a viúva está indo. Até que o juiz atende, ela volta e fica todo mundo assim. Mas você é uma exceção, né? Porque, assim, em geral, deu sorte. Você deu sorte, você é sortuda, né? É assim a leitura das pessoas. Porque esse crer que torna a vida em paz viável diante de uma espera, esse crer está ficando raro. Um crer que permite uma pessoa esperar, sem que a vida dela, enquanto ela espera, não se torne uma vida afunilada num tema único, esse crer é o que a gente menos tem exercitado. Porque o nosso desespero tem impedido a gente de esperar, de caminhar, e de entender que tem coisas que se fazem de maneiras processuais e precisam que assim seja, para que aquela realização tenha um significado e uma interação benéfica no nosso coração. Chega dessa deturpação do significado do que seja crer. Porque a fé não é um milagre que vai te capacitar
para um evento, para uma explosão, para um imediatismo. A fé é aquilo no qual você se exercita dia após dia. Mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio. E com a sua vida podendo abranger outros temas, outras possibilidades, com aquele desejo ali, mas sem o seu olhar afunilado e obsessivo e obcecado numa questão só. E quando eu falo silêncio, não só no silêncio de Deus, é mesmo no seu próprio silêncio. Ok? Porque você já colocou a sua... Isso. Descansa. Isso. E esse descansar, muitos ainda interpretam como falta de fé, porque eles ficam com medo que se eles se distanciarem do tema, Deus vai olhar lá de cima, não era importante para ele, então eu não vou mais abençoar, eu quero ver a obstinação dos meus servos, aí eu quero ver meus servos fribilando, para eu ver que eles estão crendo. Não, pelo amor de Deus, cara, é uma inversão totalmente, cara, da razão de ser das coisas. Um Deus que precisa dos servos obsessivos para ele chamar, vejam como meus servos creem. E os servos estão lá, Não, pelo amor de Deus. Por acaso, porventura, encontrará o Filho do Homem fé na terra? Essa fé que entrega e confia. Que entrega. Sabe? Tu o sabes. E eu descanso nisso. Aquele que tudo vê, sabe. E eu descanso nisso. E eu me insurjo dentro de mim de qualquer força de sentimento e de pensamento que venha a anular essa certeza. Eu não posso deixar de sentir, mas o meu compromisso é não alimentar as insurreições dessas manifestações daquilo que na minha alma se alienou pela minha distância do meu Criador, mas que pela fé elas serão terapeuticamente readaptadas na direção de se conformar com o Kairos, com o tempo dele, que é o tempo do amor, que é o tempo para onde tudo converge, que não é o tempo do meu desespero, é o tempo da graça dele. E eu descanso. E eu descanso. E que assim seja, meus amigos. Tentei terminar a mensagem antes do celular descarregar. Fui bem sucedido ou não? Não, mas... Eu acho que interrompeu, mas maravilha. A mensagem foi passada. Uma parte dela foi passada. E interessante que sobre essa perspectiva a gente faz uma análise sobre os milagres que Jesus fazia. E você viu como que as pessoas chegavam nele e ninguém dizia assim, tu tens que curar a minha filha agora, porque eu creio em Deus desde sempre. As pessoas pediam, mestre, tu podes, ela está lá, o senhor pode vir comigo? Então isso já era um movimento de fé, digamos assim. Ok. Porque ninguém chegava com um certo estardalhaço, você tem que fazer, aquela mulher ali está sangrando, você tem que botar a mão nela, porque ela é uma filha de... Ninguém chegava assim. Isso são deturpações diabólicas que foram sendo produzidas no coração dessa geração em relação ao que seja crer. De modo que até os mais esclarecidos, de uma certa forma, foram corrompidos por essa concepção. Porque os mais esclarecidos, eles não determinam nada a Deus. Mas, por outro lado, no fundo, eles ficam num certo conflito. Se eles estão crendo ou se na verdade ele não tem fé, porque eu estou aqui aguardando e nunca acontece. E essa atitude de, olha, eu posso morrer sem ver a concretização da promessa, mas eu morro crendo. É um pouco da forma, sabe o que é? Daquilo que seja feita a sua vontade. Amém. 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 Sabe? E de a gente entender que é que nós servimos, a gente entender e viver a partir desse entendimento que a nossa relação, primeiro,
é com um Deus vivo e segundo, com um Deus de amor. É um Deus vivo e se a gente se desespera para defender Deus, se a gente se desespera para dar uma força para Deus, se a gente se desespera para agir por Deus. Não assistam um filme, não assistam um filme. Fora isso, né? Não assistam! Todos em defesa de Deus. Esse filme é uma blasfêmia. Olha, coitado de Deus. Olha o que estão fazendo com Jesus. Aí, o que na verdade reflete o fato de que eles não creem. Não creem. De que o Deus que eles servem é um Deus tão pequeno que não deixa de ser a projeção da própria realidade psicológica deles. Né? Ou seja, vocês não estão nem mexendo com Deus, vocês estão mexendo com eles. Né? Deus é só um pretexto para eles manifestarem o ranço e tudo. Você me fez. Realmente, enquanto em nome de Deus o que deveria ser feito, não é. Não é, você não vê manifestações contundentes nessa direção. Né? As manifestações contundentes é só se você mexer na sexualidade do Jesus histórico. Né? Pergunta, você não se ofende sendo evangélico? Você fala na Bíblia, se ofende? Pensa, eu podia ofender da onde? Está falando o que de mim? Você está falando de Deus, mas Deus não precisa da minha defesa, não, rapaz. Eu tenho que defender Deus, sem que eu defenda Dedeus? Como? Agora, se me chama, se me ofende a mim e você aí, né? Não, aí a gente conversa. Isso. Mas aí, ele, pelo amor de Deus, ele que me defenda. Ele que me defenda, filho. Olha, eu dependo dele, entendeu? Eu dependo dele. Eu achei super engraçado o pessoal brincando na internet. E vivi para entender que quem viola ele, conversa com ele. E só um detalhezinho. O pessoal foi na igreja agora, vem conversando com o pessoal, estão botando vídeo dentro das igrejas sobre o Crivella, para manifestar a favor do Crivella, para ajudar ele, que a empresa está perseguindo ele. Paga o cu para botar um vídeo dele. Isso é antigo. Eu lembro que uma vez eu fui com uma reunião, eu era preso da Igreja Universal lá. Aí fui com uma reunião, pastor, gente, aqui. Você está filmando? Atualmente ele é só flamenguista, mas daqui a pouco Jesus está morando. Eu lembro de uma reunião, pastor, não, a gente vai ter uma reunião aqui especial só com os obreiros. Quando eu cheguei lá, cara, que tinha de panfleto do Crivella, tu não tem noção. Pois é. Cara, pela primeira vez, mas não foi da Igreja Universal, foi uma batista. E falei assim, cara, eu não vou fazer isso. Não batista. Já divulgar trabalho político pra ninguém. E fui embora. Mas eu vou com mais um portal de inglês, não vou fazer, cara. Mas não foi dentro da Universal, não, foi na Batista. Foi na Batista, cara. Incrível que pareça, foi na Batista. Não, isso aí é normal, todas as igrejas evangélicas. Então estão fazendo essa campanha para ajudar o Crivella, porque a imprensa. Essa mobilização de tribo, né? Essa mentalidade tribal, né? É do nosso grupo. Olha, tá fazendo besteira, não tem a menor capacidade de gestão, tá botando tudo à mídia, todo mundo passando fome, o município indo à bancarrota, os hospitais falindo, mas é crente. É nosso, a gente tem que defender. Isso aí é um pensamento tribal. O interessante é que quando o Crivella se candidatou pela primeira vez como prefeito, as igrejas evangélicas não o apoiavam. Mas agora, como ele está sendo rechaçado pela imprensa, ele virou o baluarte das igrejas evangélicas. Não, esse cara aí não pode ser, não, tem que defender. É uma mentalidade impressionante, porque aí ele quer cancelar o Réveillon do ano, botar só música gospel. Aí os evangélicos ficam, ele é de Deus. Tem gente morrendo na porta dos hospitais, mas vai ter música gospel na virada do ano. Então é um prefeito de Deus. É uma alienação para mim sem tamanho. O que reflete o modo como que a religiosidade morta pode habitar a mentalidade até de quem postula um discurso do divino, do cristianismo. Entendeu? Só que essa linha divisória aí, poucos discernem, poucos vão discernir. E nós estamos caminhando a passos largos para a gente se tornar um Irã à brasileira.
né? Num regime de ayatolás da igreja evangélica, né? E o pessoal com medo dos muçulmanos. Sabe o que eu acho que salva o Brasil? Você pode até me corrigir, você pode até falar uma besteira. Eu acho que o que salva o Brasil da gente não virar sei lá, um Irã, foi o fato do catolicismo ter influenciado o nosso país durante muitos anos. Eu acho que isso é que não tem uma certa influência do catolicismo ainda dentro do que a gente chama de evangelho. É o que talvez não deixe a gente sair por aí se matando um ao outro ali. Olha, eu vou dizer para vocês uma parada. Eu nunca fiz e não vou fazer apologias idealizadas acerca da Rede Globo. Porque eu não sou menino para entender que ela é interesseira, que ela tem rabo preso, que isso é uma disputa de mercado, é uma disputa de poder, nada disso está sendo excluído. Porém, de um ponto de vista macro, sociopolítico, em relação aos riscos que eu particularmente entendo, que essa bancada evangélica e esse poder evangélico crescendo em meio ao poder político está proporcionando, ela, para mim, eu estou dando graças a Deus pela existência dela. Pelo modo como ela está ali, obviamente que defendendo seus próprios interesses, visando o seu próprio lucro, não tem nada de santo aí. Mas a grande verdade é que eu vejo que o Papai do Céu ele tem sempre essa maestria de utilizar a perversidade para deter o perverso. Quase que você mal entendeu? Mal contra o mal. Isso, o equilíbrio de um detendo o outro. Exatamente, porque eu vejo se fazendo um favor e de as pessoas tentarem acordar, porque a hora que elas comprarem o barulho e isso predominar o poder político temporal, vai ficar indigesto morar nesse país. Eu acho que é o mal maior e o mal menor. Acho que os dois são maus. São dois poderes que estão se autoanulando. Eu acho que não tem escolha. Como você falou, acho que não cabe apologia. Não, de maneira alguma. Eu não sou ingênuo de que existem disputas de interesses e de poder ali. Mas, de uma certa forma, eles estão se equilibrando e se detendo ali. E graças a Deus, porque tem alguma coisa para se contrapor. Porque se não tivesse, a gente iria se iranianizar aqui, né? A gente ia virar uma Arábia Saudita. Gospel. Pegando o tema de hoje, né? Da fé. Eu ontem estava ouvindo o Caio falar, numa pregação em São Paulo, a fé quando encara o absurdo. Tudo que você falou aí, você falou. Minha amiga, eu não ouvi a mensagem. Não acredito. E ele falou mais tempo, né? Ele teve mais tempo. Ele teve mais tempo e é uma maneira toda singular, né? Creio eu. E assim, pena que o áudio não está muito bom. Mas eu vou jogar no grupo para vocês ouvirem. Joga, porque entra como um excelente complemento. Mas o Vânia, tu gravou da parte da TV, como é que tu fez? A fé por um nome? Tá no YouTube. Então, me dá o link do YouTube que eu converto aqui para áudio e jogo. Eu tenho um aplicativo que converte para áudio. Eu vou compartilhar com você e você faz isso. Só me manda o link do YouTube, eu converto aqui. E aí dá para jogar. Dá para jogar com o áudio da mensagem dele lá. Perfeito. E o que o Felipe falou só veio assim acrescentar o que o Caio falou também. É 1h19 de mensagem. Amém. Isso, então vocês depois terão 1h19 de mensagens para tirar as dúvidas, caso elas tenham se formado. Eu já mandei a tua, eu vou mandar a do Caio e vou dizer, gente, a melhor vocês votem. Não. Você é obreiro mesmo. Obreiro do mal, né? Poxa, isso aí é o servo infiel. Sai universal. Isso não. Pelo amor de Deus.